Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, tá? A aula com o tema, com o título, né? O conteúdo, noções sobre organização, tá? E estrutura do estabelecimento e funcionamento do estabelecimento. Então, nós vamos estar falando a diferença de uma farmácia para uma drogaria, para um posto de medicamento, como que se organiza os medicamentos, a temperatura que tem que ficar, o que é errado e o que é certo em relação à organização dos medicamentos, como que eles são organizados nas prateleiras dentro do estabelecimento, todas essas questões de geladeira, né, o que deve conter, como que deve ser organizada, a gente vai estar vendo na aula de hoje. Lembrando vocês que as nossas aulas são numeradas, então seguem elas por número na hora de assistirem, para vocês não ficarem perdidos. E sempre lembrando, assistir a aula junto com o slide. Ah, mas eu só tenho o meu celular, não dá para abrir os dois. Ok. Assiste um, depois vê o outro, ou primeiro vê o slide, depois assiste o vídeo. Enfim, mas tentam sempre fazer os dois junto, tá? Para vocês terem noção do que tá fazendo, do que tá vendo, ok? Para vocês até compreender a aula melhor, tá? E nunca fiquem somente nesses vídeos parado nisso. Busquem, peguem os títulos das aulas, dos conteúdos, pesquisam, tá? Tem vários vídeos no YouTube. Isso é até um preparo para vocês. Quanto mais vocês buscam, mais vocês estão preparados para no dia da manhã vocês prestarem uma prova, um processo seletivo, vocês irem bem também, tá? Nunca em escola, em faculdade, em curso nenhum te oferece 100% de tudo. Ao contrário, eles te oferecem 20, 25%. Quem tem que buscar é você, através de estudo, de ler, de ir atrás. Então, não se baseie apenas nas aulas presenciais ou nos vídeos postados no YouTube. Busquem, tá? Leem, se interessem pelo curso, pelos conteúdos e assim vocês vão estar cada vez mais preparados. Isso é um bem para vocês mesmo. Deixa eu abrir aqui a nossa aula. Então, o título, noções sobre a organização e funcionamento do estabelecimento, tá? Começa a nossa aula, nosso primeiro slide, falando sobre drogarias, certo? O que são as drogarias? São estabelecimentos de dispensação, tá? E comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Lei 5.991, de 73. Vocês vão ver que tanto a farmácia quanto a drogaria, a gente está falando da drogaria, mas as duas têm quase tudo semelhante. Quase tudo, que tem nenhuma tem na outra. Só tem uma pequena coisa que diferencia. Portanto, a diferença é significativa, porque o aspecto comercial nas drogarias é predominante. Na prática, por exemplo, a manipulação ou o fracionamento dos medicamentos não é permitido na drogaria. Então, medicamento manipulado, essa é a diferença principal e que nos faz saber o que é uma drogaria e uma farmácia, que diferencia as duas. Todo medicamento manipulado é somente em farmácia. Só a farmácia tem essa liberação, tá? Para vender, tá? Para manipular. E o fracionamento de medicamento também. Às vezes precisa de algum medicamento que ele precisa ser fracionado, ou seja, ser cortado, tá? Ser dividido. Na drogaria é proibido, na farmácia já tem a liberação e pode ser, tá? Então, aqui falando agora das farmácias. São estabelecimentos de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, tá? De comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação, e o atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência médica, tá? Então, na farmácia, também ele serve como um ambiente hospitalar, tá? Por isso que a gente fala que tem farmácias dentro do hospital, tá? A gente não fala, tem uma drogaria dentro do hospital, não, a gente fala farmácia, certo?
Então, quais são as semelhanças? Em ambos os estabelecimentos, de acordo com a Lei 5.991 de 73, no artigo 15, é obrigatória a presença de um farmacêutico durante todo o processo, tá? Durante todo o seu período de funcionamento do local. E também uma lei municipal deve estabelecer as condições para funcionamento de drogarias e farmácias, a distância entre elas, tá? Sistema de plantões em fim de semana com os funcionários, e feriados, né? Plantão 24 horas, entre outras situações peculiar interesse do município. Aí é cada município que vai estabelecer. Então, supõe que aqui em Bebedouro é de um jeito, em outra cidade é de outro jeito. Como que funciona as drogarias e a farmácia, tá? Isso cabe ao município resolver, tá? Aí aqui fala sobre o que é uma dispensação de medicamento, a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então, nem vou falar agora que a gente já vai estar vendo. E o que é um posto de medicamento? É o mais simples de todos, tá? O posto de medicamento, ele só existe em cidades que não têm condições financeiras de ter uma drogaria ou uma farmácia. Aí existe o posto de medicamento. Ele é bem simples, ele não tem quase nada que uma drogaria ou uma farmácia tem. E ele não tem permissão para ter. Até se ele quisesse, se tivesse condições para ter, ele não pode, porque aí ele deixaria de ser posto de medicamento e se tornaria uma drogaria ou uma farmácia, tá? O que faz ele ser um posto? Normalmente em cidades bem pequenininhas, de população pequena, com número pequeno de pessoas, com situações precárias. Posto de medicamento existe mais pro lado do Nordeste, tá? Que eles não têm muito acesso, não têm muitas condições, então existem os postos de medicamentos, tá? Então, são estabelecimentos destinados exclusivamente a vendas de medicamentos industrializados em suas embalagens originais, registrados no Ministério da Saúde, tá? Então, assim, não é qualquer pessoa que vai lá, abre o posto de medicamento. Existe todo aqueles papelado, toda aquela burocracia, os medicamentos, da mesma forma que eles são vendidos numa drogaria e numa farmácia, são vendidos num posto. Não é, vou pegar esse medicamento e vou colocar aqui e eu vendo. Não. É passado e permitido pelo Ministério da Saúde, tá? E constante da relação elaborada pelo órgão sanitário federal ou estadual, tá? Publicado pela imprensa oficial para atendimento em localidades desprovidas de farmácia e drogaria, eu acabei de falar. São lugares que não tem como ter uma farmácia, uma drogaria, então existe o posto de medicamento. Precisa-se de uma licença para ser aberto. Se for aberto na mesma localidade uma farmácia ou drogaria, o posto é obrigado a fechar, tá? Então não tem como ele existir se de repente surge uma drogaria naquela cidade. Obrigatoriamente ele tem que ser fechado, tá? Então lembre-se, só existe o posto quando não tem farmácia e drogaria naquela localidade. Se tiver, construir uma farmácia, abrir um estabelecimento de drogaria ou de farmácia, no mesmo tempo ele tem que ser fechado esse posto, tá? O que é proibido nos postos de medicamento? Quase tudo, mas vamos lá. Somente poderão ser comercializados medicamentos industrializados em suas embalagens originais. Não será permitida a comercialização de produtos injetáveis, ou seja, então não tem como ter injeção, tá? Não poderão fazer uso de aparelhos médicos para fins de diagnóstico, então não tem aferição de pressão, teste de glicemia, tá? Termômetro para ver se alguém tá com febre, não tem nada disso. Coleta de exames também são proibidos, tá? Servir como posto de coleta de sangue ou outro material biológico também não pode. É proibida a comercialização de medicamentos psicotrópicos entorpecentes, tá? São medicamentos de controle especial, de receita de controle especial, então é proibido em posto de medicamento. Ou seja, eles vendem medicamentos de receita simples, tá? Medicamento de receita amarela, de receita azul, é proibido em posto de medicamento. É proibida a comercialização de ervas e plantas medicinais, tá? Por serem de comercialização privativa de farmácias. Então, medicamentos homeopáticos é proibidos, não podem.
É proibida a presença e a comercialização de medicamentos de amostra grátis, também não pode, tá? Então, o posto de medicamento mesmo é assim, é bem simples, né? É que nem eu falei, numa situação bem precária, num povoado bem assim humilde, simples, que não tem condições. Então, assim, é o bem o básico, é mais para sobreviver numa hora de uma dor, assim, leve. Então, são medicamentos simples, tá? Medicamentos mais avançados para tratamento, alguma coisa, não existe em posto de medicamento. A pessoa estiver passando mal, precisa de uma aferição de uma pressão, também não pode. Então, assim, o posto mesmo é só para falar que é só um socorro, assim, né, de imediato, tá? Aqui é dispensação de medicamentos. O que é dispensação de medicamentos? Quando a gente fala o termo dispensar, é a mesma coisa que fornecer, entregar, tá? Vender. Então, dispensação de medicamentos é o fornecimento do medicamento ao cliente, certo? Essa atividade é de atribuição exclusiva do profissional farmacêutico, mas hoje está sendo exercida nas farmácias por outros profissionais, tá? Ou auxiliar, ou técnico. Hoje já o técnico auxiliar de farmácia, ele já faz essa parte de dispensação. Antigamente, era privativo apenas do farmacêutico, somente ele poderia fazer. Mas uma pessoa para atender uma farmácia é impossível. Então, hoje, com os cursos profissionalizantes, com tudo que veio evoluindo, tecnologia e tudo mais, e né, os ensinos e tudo mais, com a evolução dos tempos, hoje o auxiliar, ele é dever dele fazer também, tá? Então, ele dispensa. Lógico que tem medicamentos de controle de receita especial, que isso é privativo do farmacêutico ainda. Questão de, né, você tá dispensando um medicamento, um exemplo. Você teve dúvida, tá? Porque a gente não sabe tudo. Teve dúvida sobre tal medicamento. Aí você corre no farmacêutico, a obrigação dele tá ali. Por isso que fala, drogaria e farmácia. O farmacêutico, todo período de atendimento tem que estar ali presente, tá? Então, você teve dúvida, ele tem que socorrer. Tem uma receita razoável, ele tem que ser resolutivo. É obrigação dele, não é do auxiliar do técnico, tá? Como organizar a farmácia? Como que é a organização de uma farmácia? Deve estar localizado em local apropriado, fresco, ventilado e sem umidade, tá? Em local seguro para evitar roubos, no entanto, não é necessário que se coloquem grades, tá? Porque a gente tem que dar um atendimento humanizado. Com grades não é muito humanizado, né? O local deve ser propício para a limpeza e a dispensação de medicamentos. Então, é de suma importância numa organização de farmácia, seja ela dentro do hospital, seja essa farmácia localizada no centro da cidade, seja uma farmácia, sei lá, pública, que nem onde eu trabalhava, né, do SUS, enfim. Todas elas, independente de que referência elas sejam, devem ser organizadas de uma forma que elas ficam propícia para limpeza, tá? Então, se eu vou guardar os medicamentos, eu vou colocar eles dentro daqueles... Tem um nome que eu esqueci agora, mas é de plástico, né? É tipo uma bandejinha, você coloca eles tudo em ordem ali certinho. É fácil para quando for limpar, tirar, fazer a limpeza por dentro com um pano, lavar, porque é de plástico mesmo. Mas assim, são leves também, porque são de plástico. Então tem como você tirar para limpar as prateleiras, sabe? Sempre na semana fazer essa limpeza para não ficar com terra, com poeira, os medicamentos, as caixas de medicamento. Então sempre tá fazendo essa limpeza. Se eu fico deixando tudo de uma forma que não tem como eu limpar, isso dificulta, tá? A mesma coisa do chão, se eu ficar colocando caixas de medicamento tudo no chão empilhado, na hora de limpar isso vai dificultar muito também. Então sempre organizada, sempre de forma que nada fica no chão atrapalhando, tá? Até porque medicamento não pode ter contato com o chão, tá? Por causa da umidade.
Então, assim, de uma forma que facilita na hora de limpar. Deve dispor de estantes e estrados para acomodar os medicamentos, tá? Então, tem muitas caixas que fica lá no estoque, tá? No almoxerifado, que são muitas caixas de remédio que chegam, tá? E tem que deixar guardado, para na hora que acabar os medicamentos de dispensação lá da frente, por exemplo, eu tenho lá no meu almoxerifado mais medicamento, certo? Então, aqueles que ficam lá dentro em caixas grandes, tá? Eles têm que estar com um estrado por baixo, estante ou estrados, que coloquem as caixas em cima. Por quê? Para essas caixas não ter contato com o chão, direto com o chão, tá? Para não pegar a umidade do chão. Então, colocar um estrado por baixo, ou se de repente lá no almoxerifado tem como ter uma estante, ótimo. Não tem, mas tem estrados, coloca tudo em cima do estrado, certo? Onde eu trabalhava era bem organizado. Tudo que eu falo para vocês, essa aula de organização, vem as imagens. Eu tô falando assim, vem todas as imagens de lá da farmácia onde eu trabalhava. E realmente era assim. Então fica fácil até eu falar para vocês, porque vai me trazendo lembrança de lá. E realmente tinha os estrados, tudo organizadinho, porque não pode, né? Lá na frente, onde eu trabalhava, né? Onde ficavam os medicamentos de dispensação, era tudo organizadinho. Tinha os armários que a gente organizava, tinha as prateleiras, tudo certinho, sabe? Então, assim, se você tem uma organização correta, tá? Facilita no funcionamento do estabelecimento e facilita totalmente para você na hora do atendimento, né? E até para vocês circularem lá, porque se fica tudo desorganizado e aí chega bastante cliente, você tem que atender com aquela pressa. Um começa a trombar no outro nas coisas que tá na frente. Então a organização é tudo, independente do local de trabalho. A organização é tudo. Se é um local organizado, tudo flui. Agora, se está desorganizado, você precisa... Ah, não sei, eu acho que eu deixei lá, acho que eu guardei, acho que eu coloquei lá no fundo. Aí demora no atendimento, o atendimento não é um atendimento de qualidade, tá? O que o cliente vai reparar? Ué, mas que lugar bagunçado. Então, se você sabe onde tá, o importante também é muito, muito importante você como profissional, tá? E funcionário do estabelecimento é conhecer por completo o estabelecimento, certo? Então, se de repente chega um cliente, você tem tal coisa? Eu sei que fica ali. Lógico que você não vai gravar tudo se tem ou se não tem. Mas você vai assim, eu vou olhar. Porque você já sabe onde tá. Agora, se você não tem conhecimento da onde fica, aí é mais complicado. Porque você fica lá perdido procurando, você nem sabe que local que tá. Né? Se de repente chega uma pessoa e fala, você tem um aparelho de pressão para vender? E você nem sabe onde fica o local que fica certos aparelhos de pressão. E aí você fica perdido procurando, tá? Então, assim, saber conhecer o local para vocês darem um atendimento de qualidade. O atendimento de qualidade não é só tratar o cliente com respeito, com educação, tratar bem, mas um atendimento de qualidade é que, principalmente, além de respeito e educação, que isso é uma obrigação da pessoa, que eu acredito que isso nem é colocado no atendimento ao cliente, tá? Isso é uma obrigação da pessoa, tratar o outro com respeito, tá? Mas eu falo com atendimento de qualidade, aquele que você sabe o que você está fazendo, tá? Então, lógico que vem educação também, tudo mais, lógico. Quantas vezes a gente sai de um lugar, a primeira coisa que a gente fala, nossa, ela é simpática, ela é educada para atender e tudo mais. Lógico que isso conta muito. Mas também a gente fala assim, nossa, essa moça é eficiente. Toda vez que eu chego aqui, ela sabe, eu pergunto, ela sabe, ela não fica perdida. Quantas vezes também a gente já chegou em outros lugares que a gente pergunta a pessoa, nem parece que trabalha lá? Em muitos e muitos lugares. Agora, se você sabe, você conhece o estabelecimento, tá? Você tá dando um atendimento qualificado, de qualidade, certo? O cliente pergunta, você sabe responder. Outra coisa, ele pergunta sobre um aparelho. Você fica, não sei, sabe? Você não tem noção do que ele tá te perguntando. Principalmente, sabe? Às vezes marca, é difícil a gente saber qual que é bom, qual que não é. Às vezes a gente não tem essas instruções. Tá tudo bem. Mas, questão, às vezes o cliente pergunta assim pra você, como que eu uso esse aparelho de pressão? Você não sabe orientar. Então, um bom profissional,
da área da saúde é aquele que sabe orientar, sabe informar, tá? Você não fica lá porque você vai passar vergonha. E você vai se sentir incapaz. Fala assim, nossa, eu não soube responder. Lógico que não é sempre que você vai saber, mas se você se esforçar, vai ser poucas vezes que você não vai saber. Então é super importante, tá? Então aqui também fala, a farmácia deve ser mantida sempre limpa com a finalidade de prevenir-se o aparecimento de insetos, ratos e outros animais. Separar os medicamentos e outros produtos de acordo com o laboratório. Exemplo, medicamentos genéricos, similares e de referência, que nós vimos na aula anterior. Organizar os medicamentos por ordem alfabéticas. Separá-los por grupo ou seção em que se enquadram. Essa questão de como separar medicamento, isso vai do farmacêutico, tá? Como ele quer que organiza, certo? Lá onde eu trabalhava, na farmácia de alto custo, era por classe, que nem a gente tinha pacientes que usavam colírios. Então, os colírios ficava tudo separado. Ali eram os colírios. A gente não separava por ordem alfabética. A gente separava, aqui fica tudo os colírios. Então, a gente sabia que ali, naquela parte da prateleira, eram os colírios. E tinha o nome deles grande, assim, numa fita. Então, ali a gente já sabia, porque são vários nomes, tá? E como a farmácia de alto custo são remédios controlados, tá? Lá o paciente, não sei se algum familiar de vocês pegam lá nessa farmácia, mas lá os pacientes têm um recibo, que eles pegam de 3 em 3 meses. Depois eles têm que renovar o recibo, levar no médico e tudo mais. Então é remédio que a gente tem o paciente todo mês lá, tá? É diferente da farmácia municipal. Eu trabalhava no alto custo. A municipal a pessoa vai lá hoje, depois não vai mais. É aquele medicamento que o médico passou lá na UPA, ela vai lá e pega. O alto custo não, é o medicamento que ele tem que tomar para a vida inteira, tá? Então, lá tinha outro exemplo, medicamento de pacientes transplantados, tá? Fez transplante de rim, fígado, alguma coisa. Então, tinha os remédios lá transplantados. A gente sabia que era deles. Então, eu pegava o recibo de fulano, lá vinha tudo o nome dele certinho, tá? São os mesmos pacientes todos os meses. Então, eu pegava lá, fulana, né, Dona Maria. Dona Maria usava um remédio tal, era de transplante. A gente já ficava, então, eu sei que de transplante é aqui. Opa, esse nome aqui, outra coisa. A gente tem que ir decorando tudo isso. Quando eu entrei lá, eu sofri um pouco, porque é muito medicamento, é muito recibo, é muita coisa pra você se atentar. Lá é data e tudo, é muita responsabilidade lá. Então, assim, eu tinha que me atentar. Opa, esse nome aqui desse medicamento é um medicamento bem com nome difícil. Esse nome aqui, opa, é de transplante. Transplante fica ali. Ia lá, achava. O que a gente fazia com o transplantado? Como eram poucos, não eram muitos, sim, não era pouco, mas também não era aquele montão, a gente marcava por nome, tá? Então a gente pegava o recibo, a gente contava a quantidade de fulano. Por exemplo, a Dona Maria, ela usava 180 comprimidos por mês, em um mês, 180. O que a gente fazia? A gente ia lá e marcava. Esse é da Dona Maria. Quando ela chegava lá e pedia, o remédio dela estava lá. Então a gente ia e pegava. Então facilitava muito, isso não atrasava. A gente não tinha que ficar lá contando, da Dona Maria 180, deixa eu contar. Não, já estava separado com o nome dela. Então isso é de farmácia para farmácia, tá? Tem aqui, eles deram o exemplo de laboratório, separar o de referência, o genérico similar. Isso é de farmácia. Tem farmácia que eles vão separar por ordem alfabética, por forma farmacêutica. Tá? Aqui vai ficar os comprimidos, aqui vai ficar as emulsões, aqui vai ficar os grânulos. Isso é de farmácia para farmácia. Aqui vai ficar os cremes, as pomadas. Na municipal já era assim, era separado desse jeito. Aqui é só comprimido, na municipal era desse jeito. Na frente era só comprimido, lá na outra prateleira de trás era só pomada, cremes. Eles separavam assim na municipal. Lá no alto custo não, tá? Que nem a gente tinha a parte que era remédio para lipídios, sabe? Pessoas que tinham lipídios altos. Então a gente tinha lá separado, tá? Então a gente já sabia onde ficava certinho os medicamentos. Então isso facilitava muito a nossa vida. A gente tinha paciente da saúde mental. Então esse ficava tudo no armário separadinho, porque já era um remédio controlado. Então, a gente separava tudo certinho da saúde mental,
Então, facilitava muito a nossa vida. Então, isso é de farmácia para farmácia. Não vou falar para vocês que todo lugar é assim, porque não é. Conheça agora como devem ser feitas as divisões dos grupos ou seções. Então, aqui, que nem lá na Municipal, que eu acabei de falar, eles separavam por grupos. De comprimidos, dragas, cápsulas, pastilhas e pílulas. Grupos de ampolas, injetáveis e orais. Grupos de medicamentos líquidos, suspensões, geleias, sprays, gotas e xaropes. Grupos de creme. Aí vai de cada um, pessoal. Que nem tem um grupo de perfumaria, higiene, limpeza, acessórios médicos e odontológicos. Aí já é mais a farmácia de estabelecimento de centro, tá? Essa parte de perfumaria, higiene, isso não tem na farmácia hospitalar, tá? Você poderá organizar também os medicamentos por ordem alfabética e por seções. Aí vai de cada farmácia. Caixa de emergência. A unidade deverá ter caixa de emergência com os medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia Terapêutica da Secretaria Municipal da Saúde. A caixa deverá estar com uma relação externa fixada, relacionando os medicamentos que estão dentro, nome, concentrações, quantidade, prazo de validade. A caixa de emergência deve ser devidamente identificada e sua localização na unidade de saúde deve ser fixa e de conhecimento de todos, ou seja, deve-se evitar mudanças de lugar. Então, todo mundo tem que ter conhecimento aonde está essa caixa, porque o nome já diz, caixa de emergência, certo? A verificação e a reposição dos medicamentos deve ser constante, para evitar possíveis faltas no momento de uso, situação de emergência. Sempre estar atento em relação à validade dos itens, para que não vençam dentro da caixa. Então, sempre está conferindo, verificando. Cuidados com a geladeira. Devemos mantê-la limpa e arrumada. Utilizá-la somente para medicamentos e nunca para alimentos, tá? Para guardar refrescos e comida, jamais. Geladeira que é de medicamentos, é de medicamentos. Controlar e anotar a temperatura, com termômetro de máxima e mínima, pelo menos 2 vezes ao dia. É recomendado sempre na hora que chega, tem um papel que anota, tá? O controle, a ficha que faz o controle, anota a temperatura e na hora de ir embora anota também. Se for utilizada para vacinas, o controle de temperatura deverá ser o recomendado para este insumo. Abrir a geladeira o mínimo possível. Guardar apenas os medicamentos que necessitam de baixa temperatura de armazenagem. Exemplo, vacinas e insulinas. Certo? Importante. Frascos de insulinas nunca devem ser congelados, temperatura abaixo de 2 graus, jamais. Evite expor os frascos à luz do sol, pois a insulina pode sofrer degradação. Evite deixar os frascos em locais quentes, como o porta-luvas do carro, perto do fogão. Outra coisa que é super importante. Lá onde eu trabalhava, a gente só dispensava medicamento de geladeira com uma caixinha de gelo em isopor. O paciente chegou lá, o cliente chegou lá, mas eu esqueci, eu não trouxe, não, senhora, me perdoa, mas não pode. Era pro bem dela. Por quê? É medicamento de geladeira. E por mais que eles falavam, mas eu moro aqui, é rapidinho. Não, sabe por quê? Eram medicamentos muito caros. Esses do alto custo são medicamentos que valem muito. Então, se desse perca no frasco, na ampola, quem ia se responsabilizar? A farmácia que entregou sem o gelo. Então, era obrigatório. Podia ser um tupperware da pessoa mesmo, com pedra de gelo dentro. Não tinha problema, mas só saía de lá com o gelo. Sem esse tupperware com gelo não saía, tá? As insulinas devem ser armazenadas em geladeiras na parte inferior. A insulina que está em uso poderá ser mantida em temperatura ambiente, 15 a 30 graus, por até 1 mês. Nesse caso, deixar o frasco num lugar mais fresco da casa, por exemplo, perto do filtro de água. Não usar a insulina se notar mudança na cor e presença de grânulos, que são aquelas bolinhas, lembram? Como preservar a qualidade dos medicamentos? Para evitar que os medicamentos se deteriorem e percam a qualidade, é importante protegê-lo da umidade, da exposição ao sol e da água, tá? Para que haja perca de medicamentos,
a gente tem que evitar a luz solar e água, por isso o contato com o chão, tá? Umidade. Manter o local da farmácia ventilado, fechar bem os frascos de medicamentos. Quanto mais quente o local, mais úmido é o ar. Exposição ao sol. A luz forte pode deteriorar os medicamentos. Resguardá-los da ação direta do sol e de altas temperaturas. Conservar os medicamentos em sua embalagem original, sempre que possível. Álcool, acetona, éter e benzina. Guardar em áreas ventiladas e próximas à saída. Recomenda-se não encostar medicamentos nas paredes, tetos, janelas, em contato direto com o chão, próximos a banheiros ou junto a áreas com muitas infiltrações. Não armazenar materiais próximos às caixas de força. Verificar os extintores de incêndio quanto ao prazo de validade. Deixar o acesso livre. Certo? Essas perguntas, essa matéria, esse conteúdo, noções da organização do estabelecimento, ela cai muito em processo, tá? Em processo seletivo, em provas. Então, tentem estudar essa matéria, além do curso. Tentem saber como que é uma farmácia, como que é a organização, tá? Para vocês um dia, futuramente, saber responder. Como reconhecer os medicamentos deteriorados, tá? Odor, o cheiro. Alguns medicamentos, quando expostos ao calor e umidade, apresentam um odor diferente do habitual. Exemplo, o AS, tá? Anticoagulante, pode apresentar cheiro de vinagre. Cor. Alguns medicamentos mudam de cor ou ficam manchados. Exemplo, vitamina C. Fragmentação, tá? Quebra. Quando os comprimidos estão úmidos, aderem um ao outro ou quebram com facilidade. Então, quando eles estão úmidos, eles se juntam, grudam um no outro, eles começam a quebrar tudo. Ressecamento. Alguns medicamentos ficam ressecados, assemelhando-se à terra seca. Exemplo, os antiácidos, como o hidróxido de alumínio. Umedecimento. Reconhecemos que o medicamento está umedecido porque sua forma e consistência se alteram. Exemplo, não se deve usar sais de reidratação oral quando apresenta coloração escura, estiver pegajoso ou não dissolver. Isso pode significar que não foi fechado hermeticamente, tendo sido alterado pela luz, umidade ou calor. E a transparência. Nos medicamentos injetáveis, se observarmos presença de partículas, turvação ou alteração na coloração do líquido, não devemos utilizá-los. Aqui fala como reconhecer o medicamento que está estragado. Validade dos medicamentos. A data de vencimento é a data até a qual o laboratório fabricante garante que o medicamento preserve a sua eficácia e qualidade inicial, quando devidamente armazenado e manuseado. Todos os medicamentos devem trazer na sua embalagem as datas de fabricação obrigatório e de vencimento, escritas de modo legível. O serviço de farmácia deve ter controle sistemático das validades dos medicamentos que estão armazenados. Sempre certificar-se que a quantidade de medicamento que o paciente leva seja consumida dentro do prazo de validade do mesmo, tá? Então, isso é obrigação do profissional, conferir. Eu não posso dar um medicamento, dispensar um medicamento que eu sei que vai vencer, ele precisa usar aquele medicamento por um mês e vai vencer daqui uma semana. Isso é uma culpa minha, tá? E claro que também a gente deve sempre orientar também o cliente a isso, tá? A olhar. Não devemos permitir o vencimento dos medicamentos nas prateleiras. Quando um determinado medicamento não tem saída, devemos remanejá-lo para outra unidade com um prazo mínimo de 3 meses antes do seu vencimento. O que quer dizer essa parte aqui? Quando o medicamento não tem saída, quando ele não está sendo vendido, não está sendo entregue, não está tendo procura dele. E tá lá, um monte de caixa dele. Isso acontecia muito na municipal. Chegava tanto medicamento que às vezes não tinha procura dele. Que é sempre os mesmos, né? O que acontece? Você pode mandar para uma unidade, para outra cidade, que fazem muito uso dele. Só que você tem que mandar 3 meses antes do vencimento. Você não vai mandar ele já para vencer amanhã. Então, 3 meses antes você manda para outra unidade que faz o uso dele, certo? Recebimento de medicação, tá? Pessoal, eu vou cortar essa aula porque tá muito grande, para não ficar cansativo. E falta um pouquinho, deixa eu ver. Falta um pouco ainda para acabar. E aí eu já vou dar continuidade em outro vídeo,
tá?